Olá, gente, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Psico da Weiner Psicologia Cognitiva. Hoje o nosso tema é muito popular. Nós vamos falar de ansiedade. O tema da nossa conversa com a terapeuta da Weiner Psicologia, Maria Eduarda Anawati Muniz Tavares, será manejo da ansiedade e regulação emocional. A doutora Maria Eduarda é psicóloga pela PUC e possui aperfeiçoamento em terapia cognitivo-comportamental pela Weiner Psicologia Cognitiva e especialização em terapia cognitivo-comportamental, ainda em andamento, também pela Weiner Psicologia Cognitiva. Ela é ainda colaboradora do grupo de pesquisa em avaliação e atendimento em psicoterapia cognitivo-comportamental do programa de pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Eduarda. Muito obrigada, é um privilégio estar aqui, né, e ainda mais falando sobre um assunto super importante, né, e super em alta. Doutora, apesar de popular, nem todo mundo sabe o que significa ansiedade e até confunde com outras manifestações emocionais que a gente acaba tendo. Então eu gostaria que a senhora iniciasse nos explicando exatamente esse conceito do que é a ansiedade. Essa é uma ótima pergunta, né? Então, da gente poder pensar o que é ansiedade. A ansiedade é uma emoção como outra qualquer, como tristeza, raiva, alegria, tá? E se a gente for pensar, todas as nossas emoções, elas têm alguma função. Então, elas estão ali para sinalizar algo, que a gente precisa se preparar, que a gente precisa tomar alguma atitude. Então, a ansiedade, ela tem a função de nos preparar para algum perigo que pode vir a acontecer. Então, é mais pensado um pouquinho para o futuro. Mas também a gente tem que tentar diferenciar, porque muitas vezes é muito ligado com medo, né? E, na verdade, a ansiedade é uma emoção secundária ao medo. Então, o medo seria um perigo, eu tenho o medo vem para nos sinalizar de que tem um perigo real na nossa frente, e eu preciso tomar alguma atitude, por exemplo, tem um leão aqui, vou sair correndo, eu vou me fingir de morta, vou gritar. Então, o medo vem para nos sinalizar, tem um perigo e eu preciso fazer alguma coisa. A ansiedade, ela vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, pode vir algum perigo e eu preciso estar preparado para encarar esse desafio e o que vai vir a acontecer. Então, é importante a gente separar o que é cada um. Perfeito. Agora eu te pergunto, qual a relação dos nossos pensamentos com a ansiedade? Então, eu trabalho bastante com a abordagem cognitiva comportamental. Então, trabalha bastante com os nossos pensamentos, né? Então, a forma como eu interpreto uma situação, a forma como eu penso sobre aquela situação, vai gerar em mim uma emoção e vai gerar um comportamento. Agora, se eu penso, vamos pegar um exemplo, assim, vou ter uma prova amanhã, a última prova do semestre, né? E eu começo a pensar, eu vou errar as questões, eu não vou conseguir responder, eu vou errar, eu vou pegar recuperação, eu não vou, vai ser um desastre, eu vou ir mal, eu vou rodar, e se eu rodar, e aí vai, né? Pensamento vai, o que vai acontecer? Se eu tiver esses pensamentos, provavelmente eu vou sentir uma ansiedade muito forte. Então, a forma como a gente pensa sobre a situação vai gerar na gente uma emoção. Então, a gente tem que cuidar, muitas vezes, desses pensamentos, porque nem sempre eles estão ligados à nossa realidade. Então, o exemplo que eu trouxe, assim, eu já estava catastrofizando, né? Eu vou rodar, imagina, se eu for mal em uma prova, eu nem sei se eu vou ir mal, né? Nem sei como é que vai ser a prova, mas eu já estou imaginando lá o futuro, que eu vou rodar na cadeira, e aí não vou conseguir, né, ter um emprego, não vou conseguir fazer nada da vida. Então, muitas vezes a gente acaba catastrofizando, e a gente precisa cuidar desses pensamentos, né? Então, da gente poder reavaliar os nossos pensamentos, né, e cuidar mais da nossa realidade, ir atrás de evidências, né? Qual é a chance, né, de eu rodar nessa cadeira? Né? Será que eu não vou pegar um emprego depois, só porque eu rodei numa cadeira? Qual é a chance disso acontecer? Então, da gente conseguir reavaliar os nossos pensamentos. E quais as estratégias que eu posso utilizar, por exemplo, numa crise de ansiedade? Essa é uma ótima pergunta, né? Muitas vezes as pessoas entram numa crise de ansiedade e vem aquela sensação, né? Perdi o controle, não sei o que fazer e parece que não conseguem sair dessa crise. Mas, assim, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, né? E eu me lembro de uma palestra que eu assisti com a Renata Brasil, que ela trouxe isso numa palestra dela, e até hoje, assim, eu levo comigo,
que ela diz, para uma crise de ansiedade, chama o doutor. DR, né? Que é a distração e a respiração. Então, primeira coisa, vem aquela crise de ansiedade, percebeu? Vem aquela taquicardia, aquela dificuldade, né, de respirar, vem o suor, vem tremor, vem sensação de tontura. Importante cuidar. Distração, então vou tentar olhar para fora, porque quando a gente está ansioso, a gente acaba olhando muito para dentro, né? Então, aquela palpitação no coração, dificuldade para respirar, acaba ficando só preso no corpo, na sensação. Então, a gente precisa olhar para fora. Então, vou olhar, o que eu tenho aqui? O que eu posso ver daqui? Consigo ver uma cadeira, consigo ver uma mesa, consigo ver o computador, né? O que eu consigo tocar? Consigo tocar um contador, num copo d'água, num caderno. Então, vou tentar olhar para fora, né? Vou contar quantas lâmpadas tem no teto, vou tentar me distrair de qualquer forma, tá bem? E o segundo passo é cuidar da respiração, tá? O que acontece? Quando a gente está ansioso, a gente acaba ativando aquele sistema simpático, que é aquele sistema de luta ou fuga. Aí vem, né, aqueles sintomas, taquicardia, a respiração, sudorese, tudo isso porque o nosso corpo está se preparando para lutar ou para fugir de algum perigo. Agora, quando a gente cuida da nossa respiração, e a gente tenta respirar de uma forma mais calma, mais tranquila, de uma forma mais profunda, a gente está ativando o nosso sistema parasimpático, que é aquele sistema de relaxamento. Tudo isso para nos ajudar a dar uma relaxada, né? Diminuir aquela ansiedade. Então, fica aí algumas estratégias que a gente pode tentar utilizar nesses momentos. Muito se pergunta, é possível terminar de vez com a ansiedade, deixar de ter ansiedade? Essa é uma pergunta que eu escuto muito no consultório, né, de vários pacientes que sofrem bastante com ansiedade e sempre me perguntam, tem como eu não sentir mais ansiedade, porque a ansiedade é muito forte para mim e eu não aguento mais. E, na verdade, não. A gente não tem como acabar com a ansiedade, assim como a gente não tem como acabar com a nossa alegria, né, vai acabar com a tristeza, não. As emoções vão vir e vão, de novo, elas são importantes e elas têm alguma função. Estão ali para sinalizar algo. E a gente precisa saber escutar isso, né? De poder tentar descobrir qual é a necessidade que está ali atrás daquela emoção. Então, quando vem a ansiedade, né, ela tem uma função de tentar nos proteger. Tem um perigo, daqui a pouco pode vir um perigo e a gente precisa tentar se proteger disso, tentar se preparar, né? Então, a gente não tem como acabar com essa ansiedade. Né? Muitas vezes as pessoas têm uma ansiedade mais intensa, né? uma ansiedade mais exagerada, e a gente tem que tentar utilizar algumas estratégias para ficar no nível mais adequado. O que a gente pode fazer para ter uma mente mais tranquila e menos ansiosa? Existem formas de ir lidando com isso? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Então, primeiro, exercício físico, né? O exercício físico é ótimo, né? Acaba liberando endorfinas, vem aquela sensação de bem-estar, além de, né, nos ajudar na nossa saúde mental, nossa saúde física, também ajuda a lidar com a nossa ansiedade, tá? Cuidar da alimentação também é um ponto bem importante, né? Cuidar com alimentos muito gordurosos, utilizar mais verduras, mais frutas, tá? Outro ponto importante, né? Cuidar sempre a nossa respiração, prestar atenção mais no na nossa respiração. Tem pessoas que gostam de fazer meditação, né? Praticar mindfulness, hoje está muito em alta também, é um assunto bem comentado ultimamente, que é poder ter uma postura de observador, né? Sem julgamentos, de poder prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e deixar passar. Então, vem o pensamento, ok, vi, e deixa passar. Então, ter algumas práticas, assim, de meditação, de mindfulness, poder praticar isso. É bem importante e ajuda também a lidar com essa ansiedade. Como que eu posso identificar que está na hora de eu procurar um profissional, que a minha ansiedade é motivo de uma ajuda profissional? Essa é uma pergunta muito importante, né? Como saber, tá na hora de pedir ajuda? Então, assim, quando perceber que essa ansiedade, ela é muito intensa, tá? Então, é uma ansiedade frequente. Então, vem uma ansiedade muito forte, muito intensa e é frequente. Então, eu sinto quase todos os dias ou a maior parte dos dias. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? E um outro ponto também muito importante é ver se essa ansiedade está te causando prejuízo. Eu percebo que está me causando prejuízo, eu não consigo
não estou conseguindo trabalhar direito, não consigo me relacionar com as pessoas por causa dessa ansiedade. Então, a gente tem que cuidar desses pontos, tá? Então, é frequência, intensidade e prejuízo. Então, a gente tem que cuidar. E, claro, fazer terapia também é um ponto muito importante, né? De poder se cuidar, poder rever os nossos pensamentos, porque muitas vezes estão distorcidos. Então, sempre é importante ter algum acompanhamento. Então, se alguém aí, né, estiver passando por alguma dificuldade, perceber que essa ansiedade é muito intensa, muito frequente, talvez seja uma boa procurar alguma ajuda. Muito obrigada, doutora Maria Eduarda. Eu adorei o nosso bate-papo. Quero saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários a tua opinião e aproveita para te inscrever e ficar sempre por dentro das nossas novidades aqui no canal. A gente se vê na próxima. Até lá!